Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o recurso do Excel chamado tabelas. A gente que utiliza o Excel passa o dia criando tabelas normais, né? Mas não é sobre essas tabelas que eu quero falar sobre o recurso chamado tabelas. Esse recurso é muito útil para a gente deixar nossas planilhas mais consistentes. Eu já deveria ter abordado esse assunto antes aqui no canal e por vários motivos acabei não fazendo, mas tudo bem, a gente vai fazer isso agora. Vamos finalmente falar sobre recurso e é muito importante, principalmente porque poucas pessoas utilizam. Eu mesmo sinceramente utilizo pouco, deveria utilizar mais. E assim também eu sugiro que você aprenda e comece a utilizar com grande frequência no seu dia a dia. Então vamos começar. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você pode criar uma tabela utilizando o recurso chamado tabelas, quais são os benefícios de usar esse recurso e depois eu vou dar algumas dicas extras sobre o assunto. Então aqui eu tenho algumas informações que a gente vai utilizar para explicar esse conceito. Se você quiser fazer o download dessa planilha, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, assim você pode seguir o vídeo junto comigo. Aqui eu tenho uma tabela simples com informações de compras, então a gente vai simular que a gente fez algumas compras nesses dias aqui, com esse valor em dólar. Em uma coluna eu tenho a cotação daquele dia, então com o valor da compra em dólares e a cotação, a gente consegue calcular qual vai ser o valor em reais para cada uma das compras. Então eu vou começar selecionando os dados, venho aqui em formatar como tabela e escolho uma formatação. Eu vou escolher essa daqui e depois vai aparecer essa janela, onde eu só confirmo se as informações estão selecionadas e informo se a tabela tem cabeçalhos, que é essa primeira linha com o nome da coluna. Então eu deixo marcado e aperto OK. Nesse momento, aquela minha tabela que era simples, vira uma tabela usando o recurso do Excel. Então, quais são as vantagens de utilizar esse recurso? O primeiro deles é a formatação rápida, né? Então já foi aplicada uma formatação aqui. A gente pode alterar para outras, é só passar o mouse que ele mostra como vai ficar. E se quiser alterar, é só selecionar. Também a gente pode criar um novo estilo de tabela. Eu não vou mostrar isso nesse vídeo porque não é a minha intenção, mas fique sabendo que dá para criar um novo estilo de tabela. Então eu vou alterar a formatação da tabela e vou escolher esse estilo aqui. Perceba que esse estilo tem a linha em tiras, ou seja, uma linha fica de uma cor e a outra linha de outra cor. A gente consegue fazer esse efeito usando formatação condicional, mas a vantagem aqui é que a gente não precisa nem criar a formatação, nem ficar fazendo a manutenção dela. Então o Excel deixa isso muito mais fácil para a gente tanto usar como também não usar. Uma outra opção é a coluna em tiras, então agora ao invés de linhas a gente tem as colunas, também muito mais fácil, né? E também algumas outras opções, como dar destaque para a primeira coluna ou para a última coluna, tá bom? Eu vou deixar aqui as linhas em tiras, porque fica legal esse efeito, e continuar falando das vantagens. Uma outra opção é o filtrar, então a gente pode colocar o filtro ou tirar através desse botão. E também a linha de totais, selecionando ela, o Excel adiciona uma linha com total e a gente pode vir aqui na coluna e escolher se a gente quer ter o total ou não e se a gente quer qual vai ser o método de cálculo, se vai ser uma soma, uma média, um máximo, um mínimo e assim por diante. Aqui eu vou deixar como nenhum e no valor da compra eu vou deixar uma soma para a gente ver qual foi o valor total que a gente comprou. Aqui na coluna em reais também vou colocar uma soma para quando a gente tiver preenchido os valores, ver quanto ficou o total em reais. Um outro benefício é que agora essa tabela, essa região total da tabela tem um nome. A gente pode vir aqui nessa opção Design e ver qual que é o nome atual e até alterar o nome por aqui. Então agora essa tabela tem um nome. Quando a gente vê numa fórmula ou em alguma outra opção do Excel, a gente vai saber de qual informação, né, de qual tabela se trata. Então se eu clicar aqui em resumir como tabela dinâmica, por exemplo, a gente tem aqui o intervalo, tem o nome da tabela e ao invés de ter que preencher a célula de início, né, que é a B6 até a E15, a gente simplesmente coloca o nome da tabela, fica muito mais fácil assim. Um outro benefício é que agora as colunas ganham um significado maior, porque antes se a gente quisesse calcular o valor em reais aqui, a gente ia colocar igual C7 vezes D7. Esse cálculo está correto, não tem nada de errado com ele, mas usando as tabelas fica um pouco mais forte e eu vou mostrar como que isso fica. A gente aperta igual, seleciona a célula, depois coloca vezes e seleciona a célula da cotação. Então veja que agora o Excel está usando o nome da coluna ao invés de usar a posição da coluna.
Isso quer dizer que eu posso alterar a ordem das colunas, eu posso adicionar uma coluna aqui no meio, posso fazer vários tipos de coisas que a fórmula vai continuar funcionando porque a gente está fazendo referência ao nome da coluna e não à posição exata dela. Esse arroba aqui indica que a gente vai usar o valor da linha atual. Então eu estou aqui nessa linha, a gente vai usar o valor da linha atual da coluna valor compra vezes o valor da linha atual da coluna cotação. Vou apertar o Enter aqui e o Excel automaticamente utiliza a mesma fórmula para as linhas de baixo sem eu precisar ter que arrastar. E aqui também em todas as linhas a fórmula é a mesma, porque a gente não tem o número da linha aqui, né? Se tivesse o número, cada vez que ia para a célula de baixo, o número da linha ia aumentar e a gente ia ter que controlar, ver se o número está correto, a gente utilizou a referência relativa e referência absoluta de forma correta e tudo mais. Mas dessa forma aqui, simplesmente a gente coloca o nome da coluna e coloca o arroba para indicar que é a linha atual. Aqui também a minha linha de total já está funcionando. Então isso mostra como utilizar tabelas deixam as coisas mais práticas. Enquanto a gente não aprende ou decora como utilizar as referências de uma tabela, basta a gente clicar nas células que o Excel preenche para a gente. Então aqui eu vou escolher essa coluna na linha atual, então o Excel já preencheu com o nome da tabela, colocou o arroba que é para indicar que é a linha que eu estou atualmente e colocou o nome da coluna. Se eu quisesse escolher essa coluna inteira, por exemplo, o Excel ia colocar o nome da tabela e o nome da coluna, sem o arroba, porque como eu disse, o arroba é para indicar que é somente na linha atual. Então isso significa todos os valores dessa coluna. Se eu quisesse junto com o cabeçalho, o Excel ia colocar o cabeçalhos e os dados da coluna valor BRL. E se eu quisesse todas as informações, o Excel ia colocar cabeçalhos e dados da tabela 6. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui para você é que enquanto você não se acostuma e não aprende a utilizar exatamente esses valores, simplesmente você pode clicar que o Excel vai ajustando para você. Então fica fácil de utilizar esses valores, tá bom? E aqui mais um detalhe, se a gente alterar o nome da coluna, então eu vou alterar o nome dessa coluna para somente valor em dólares. E vou voltar aqui na fórmula e o Excel já ajustou o nome da coluna, então realmente isso aqui é muito prático. Para mostrar o próximo benefício, vou remover essa linha de totais, porque eu quero mostrar como a gente pode adicionar novas informações facilmente. Então a gente pode adicionar mais uma informação aqui, vamos supor do dia 11 de agosto, com o valor de 19 dólares, cotação de 3,85 e o Excel já preencheu a fórmula na última coluna. Se a gente vier aqui na tabela 6, perceba que o Excel já ajustou para que a nova informação entre na referência da tabela 6. Então, se a gente tivesse alguma fórmula fazendo a soma de todas essas colunas aqui, a fórmula seria automaticamente ajustada, sem a gente ter que ter aquele trabalho de conferir, de lembrar todas as fórmulas que a gente precisa ajustar manualmente. Essa é uma outra vantagem que as tabelas dão. O mesmo também se adicionar uma nova coluna, vamos supor que eu quero dividir esse valor em reais para duas pessoas, então eu coloco igual, seleciono a célula, o Excel já preenche para mim na anotação correta e eu posso colocar dividido por 2 e apertar o Enter. Então uma nova coluna foi adicionada já na formatação correta e a mesma fórmula é utilizada em todas as linhas de baixo. Mais um outro benefício é que você pode vir aqui em Design e adicionar uma segmentação de dados facilmente. Então a gente clica aqui, seleciona qual coluna quer fazer a segmentação, vamos supor que a gente quer fazer com a data, aperta OK e já foi criada aqui uma segmentação onde a gente pode filtrar o dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante. Então um outro benefício é utilizar a segmentação de dados. Então essas são as vantagens de utilizar a tabela. Como eu comentei no começo do vídeo, elas deveriam ser utilizadas com uma maior frequência, mas não são. E fica aqui a sugestão para que você comece a utilizá-las, tá? Se você ficou com alguma dúvida agora, ou mesmo se você começar a utilizar tabelas e ficar com outra dúvida, como sempre é só vir aqui e deixar nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!